Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Título 11. Dos crimes contra a administração pública. Capítulo 1. Dos crimes praticados por funcionário público, contra a administração em geral. Peculato. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. Pena: reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo. Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Peculato mediante erro de outrem. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Artigo 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos. Alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano. Pena: reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Artigo 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Pena: detenção, de 3 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tenha guarda em razão do cargo. Sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Artigo 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena: detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Concussão. Artigo 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena: reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Excesso de exação. Parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Pena: reclusão, de 3 a 8 anos, e multa. Parágrafo 2º. Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Pena:
reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Corrupção passiva. Artigo 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena: reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Prevaricação. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Artigo 319-A. Deixar o diretor de penitenciária e ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano. Condescendência criminosa. Artigo 320. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena: detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. Advocacia administrativa. Artigo 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena: detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, além da multa. Violência arbitrária. Artigo 322. Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Pena: detenção, de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Abandono de função. Artigo 323. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Pena: detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta prejuízo público. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Parágrafo 2º. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. Pena: detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Artigo 324. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Pena: detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. Violação de sigilo funcional. Artigo 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: inciso 1. Permite ou facilita,
mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. Inciso 2. Se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outrem. Pena: reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Artigo 326. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Funcionário público. Artigo 327. Considera-se funcionário público para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção, ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação, instituída pelo poder público.